Boa noite. Vamos começar agora o painel sobre fundos de Private Equity. Sejam muito bem-vindos à Expert XP. Para falar sobre isso, eu estou aqui com alguns dos maiores investidores desse setor no Brasil. Aqui comigo no palco, Shu Kong, da XP. Boa noite, Shu. Tudo bem? Boa noite, Juliana. Tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E é uma honra enorme estar aqui neste evento e principalmente dividir este painel com dois conhecidos meus e são investidores de sucesso. Obrigado, Juliana, pelo convite. Obrigada, Chu. Vamos apresentar os outros convidados que estão remotos. Martim Escobari, da General Atlantic. Boa noite, Martim. Tudo bem? Boa noite, um prazer estar aqui com meu amigo Chu, de longa data, sócio e agora vestindo a camisa XP. Muito bom. Bom te ver, Chu. Excelente. E o Ricardo Escavazza, do Pátria. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo. Obrigado, Juliana. Boa noite a todos. Boa noite, Chu e Martim. Obrigado pelo convite. Muito bom. Bom, agora esses grandes investidores aqui do mercado brasileiro vão falar sobre estratégias de investimento, sobre como encontrar oportunidades no mercado tão volátil como o brasileiro e que não está com preços atrativos agora, segundo eu ouvi, e como passaram a enfrentar a concorrência da Bolsa, se é que é uma concorrência tão ruim assim. Então, para começar, para situar quem está assistindo a gente agora, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês estão investindo agora. Eu queria que vocês falarem quais são os setores e os tipos de empresa que estão no radar de vocês atualmente. Como que está a cabeça agora? É uma cabeça mais de growth, de crescimento, ou é uma cabeça de velho? Martim, quer começar a responder? Claro, obrigado, Juliana. A GA está na América Latina há 20 anos. Hoje temos uma carteira na América Latina de 14 bi. São mais ou menos 16 empresas, 70% delas no Brasil. A gente investe em tecnologia, a gente investe em serviços financeiros e também em saúde, sempre com viés de crescimento e sempre com viés de tecnologia. É o que a gente faz e o que estamos procurando ontem, hoje e amanhã. Somos bem focados em crescimento. Perfeito. Chu, que empresas que estão no seu radar hoje? Que tipo de empresa que estão no seu radar hoje? Bom, Juliana, a gente tem um enfoque um pouquinho diferenciado em relação ao Martim, da General Atlantic, e ao Escavazza, do Pátria. E eu te diria que hoje, primeiro, eu olho para a pandemia e interpreto a pandemia. Então, primeira coisa que eu vejo da pandemia, claramente para nós, investidores de médio e longo prazo, a gente olha a pandemia como um evento transitório. O que é isso? Isso significa que eu não posso definir o perfil dos meus investimentos e conhecer dos meus retornos em função da pandemia. Tá? Por quê? Como eu disse, ele é transitório. E aí eu enxergo o segundo ângulo, que é o quê? O que é que essa pandemia produziu de mudança em hábitos de consumo? E eu diria para você que aconteceram coisas transformacionais, como principalmente vamos chamar os negócios digitais. Tá? Então, colocando isto, eu tenho que prestar bastante atenção nesse chamado novo hábito de consumo. E eu te diria que os setores são os tradicionais, mas eu olharia o modelo de negócio que seria alavancado por essa base nova tecnológica. E aí eu te diria que pode ser desde beleza, saúde, estética, alimentação fora do lar e assim por diante, Juliana. Inclusive, vocês fizeram alguns desses investimentos recentemente, né? Certamente. Então, por exemplo, a gente fez um investimento numa coisa que a gente chama de Beauty Tech. O que é Beauty Tech? É a Beyond, que é a primeira empresa direct to consumer, ou seja, que vende digital diretamente para o consumidor final. Tá? A gente fez um outro investimento na área de vamos chamar, beleza / saúde, que é em harmonização facial. A gente fez investimento numa empresa de seguros, com um viés tremendo tecnológico, líder no mercado de seguros garantia, que chama-se Potencial. Tá? Uma insurtech, como a gente fala. Tá? E por aí vai, Juliana. Muito bom. Ricardo, como é que está a cabeça de vocês hoje? Mais growth, mais equity e quais setores que estão no radar? O Pátria ele tem um histórico de 25 anos de private equity
na região da América Latina, e sempre o nosso foco foi concentrado em algumas indústrias que nós nos tornamos especialistas, e escolhemos essas indústrias porque a gente acha que é onde tem as oportunidades mais atrativas de crescimento na região. Nominalmente é saúde, agronegócio, consumo básico, principalmente alimentos e bebidas, e serviços que a gente chama business services, os serviços a empresas, em especial na área de logística, mas outros tipos de business services a gente investiu também ao longo dos anos. Nós somos especialistas nesses setores, a gente investe há muitos anos, então conhecemos muito bem esses setores, e a nossa proposta é sempre criar empresas líderes dentro de cada subsetor ou cada estratégia que a gente identifica. E nos vemos como tipicamente um estágio anterior, até já linkando com a nossa discussão, a bolsa, né? Muitas das nossas empresas abriram capital, e nós vemos como nosso papel justamente criar e desenvolver a empresa que vai ser futuramente o alvo de uma abertura de capital ou de uma venda para um estratégico, mas em muitos casos, e alguns dos nossos casos de maior sucesso, nós criamos empresas para fazer uma abertura de capital. Muito bom. Aproveitando o seu gancho de bolsa, Ricardo, o tema desse painel é se existe essa concorrência entre bolsa e fundos de private equity. Apesar dos problemas domésticos no Brasil, várias empresas têm ido ao mercado, têm lançado ações, e alguns especialistas dizem que até num estágio um pouco prematuro, né? Algumas empresas poderiam fazer mais uma rodada de investimento, talvez mais uma rodada com private equity, antes de ir para a bolsa. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso, se isso tem acontecido, se existe essa euforia que está levando as empresas cedo demais para a bolsa, e se isso está acontecendo, existe essa concorrência com a bolsa? Quer dizer, a bolsa está dificultando a vida dos investidores de fundos de private equity? Chu, quer começar a responder essa? Eu prefiro que o Ricardo comece respondendo. Pode ser, Juliana? Claro, vamos lá. Obrigado, Chu. Eu não vejo como uma concorrência, eu vejo muita complementaridade. Eu acho que o mercado de private equity, o mercado de capitais, eles têm vasos comunicantes. Eu acabei de dar o exemplo, nossa abordagem é justamente construir empresas que vão abrir o capital. Então, quando o mercado, quanto mais ativo e saudável está o mercado, eu vejo que isso só contribui para o mercado de private equity. Você vê, mesmo num ano que você tem muitos IPOs, a quantidade de empresas que está abrindo capital é pequena versus a quantidade de possíveis empresas e temas para nós investirmos na economia. A economia brasileira ainda ela é uma economia em larga dimensão, principalmente nesses setores que eu mencionei, continua uma economia fechada ou não listada em bolsa ainda. Então, o fato de algumas companhias estarem abrindo capital, de forma alguma, isso reduz o tamanho da oportunidade, e o benefício que nós temos como fundos de um mercado saudável e ativo, abrindo as portas para que a gente faça a abertura de capital para nossas empresas, é muito maior do que qualquer eventual concorrência. E soma-se a isso o fato de que o que a gente vê como experiência ao longo de vários anos, isso está consolidado por estudos que foram feitos pela BVCap, é de que isso é fato, comprovado que as empresas que têm participação de private equity anterior ao IPO, elas têm uma performance melhor pós-IPO. Eu correlaciono isso simplesmente com o fato de que foi feita uma lição de casa mais apurada, a empresa ela se preparou para essa operação, muitas vezes por alguns anos, e certamente isso torna a empresa mais profissional e mais preparada para uma abertura de capital. E, além disso, você tem também o indicador do número de IPOs que envolvem fundos de investimento private equities, né? A maioria dos IPOs que acontece no Brasil nos últimos anos, ele tem a participação de um private equity ou de um financial sponsor. Então, você vê que esses dois setores eles estão intrinsecamente ligados, e nós somos torcedores do mercado de capitais, certamente só nos beneficia
o fortalecimento e o mercado está estando mais ativo e mais saudável. Juliana, propositadamente eu pedi para que o Ricardo falasse antes, porque obviamente que com a experiência que a gente tem, eu, o Martim e o Escavazza, a gente sabe que a resposta, a gente está completamente alinhado ao que ele colocou, tá? Mas eu colocaria alguns ângulos adicionais, né? Na verdade, efetivamente, nós torcemos para um mercado de capitais pujante. Ou seja, quanto mais o pessoal perceber, tá, que tem um mercado, tá, onde você pode, como a gente diz no nosso jargão, que permite um upside dos investidores financeiros, é o que todos nós desejamos. Então, eu te diria que nós torcemos sim. Agora, tem um ponto de preocupação para a gente, é que ele pode ser concorrente na medida de valuations, tá? Ou seja, na hora que pega precificações, porque, como diz o Ricardo, tá, nós queremos entrar um pouco antes, para dar governança, para criar valor, tá? E para isso a gente tem que ter um upside. Esse upside é o prêmio de você estar buscando e maximizando o valuation da companhia, tá? Então, neste momento, quando a empresa que não quer receber um investimento de private equity, quer ir direto para a bolsa, o que acontece? Tá? Ele está criando um atalho e cortando o caminho. Em termos de valuation, ok, mas por outro lado, não esqueça que ele está deixando de lado o quê? Estratégias que podem maximizar o negócio, estratégias corretas, governança, estratégia de time afinado em saber como é que o mercado pensa, tudo isso que normalmente o empreendedor não tem. Então, em resumo, Juliana, concordo 100% com o que o Ricardo falou e vamos ver o que o Martim vai falar. A Bolsa deveria ser um complemento. Só é um concorrente em breves momentos de euforia como é que a gente está vivendo agora. O ciclo natural do empreendedor é ele só ir para a Bolsa após ter cumprido alguns objetivos. O modelo de negócio está comprovado, a posição está estável, os sistemas estão robustos e o negócio tem uma alta previsibilidade. Nós, como Private Equity, Chu, Ricardo e eu, ajudamos as empresas a chegar nesse estágio para ser IPOs de sucesso. Refletindo em 10 anos, nos últimos 10 anos, há 10 anos atrás, nós não tínhamos investidores no Brasil. Em todo o Brasil tinha menos de 100 mil pessoas que compravam ação, CPFs, na Bolsa. E o mercado de hedge fund locais era muito, muito pequeno. E era mais macro e menos equities. Hoje, isso só tinha 200 empresas listadas na Bolsa. Hoje, 10 anos depois, tem quase 4 milhões de brasileiros investindo na Bolsa e tem provavelmente mais de 500 empresas listadas na Bolsa, muitas delas nos últimos 18 meses. Agora, a janela de IPO ficou fechada por muito tempo, por razões históricas e por exagero de euforia na última janela em 2017. Corremos o risco de fazer mesmo erro de 2017, que é tantas empresas querem, usando a terminologia do Chu, pegar o atalho, que saem IPOs prematuros. E alguns deles não dão certo. E o insucesso da minoria faz que a janela se feche e a gente não consiga fazer um crescimento gradual e consistente com uma janela mais ou menos aberta todos os anos. Seria importante não repetir os erros do passado. Eu acho que empresas boas deveriam acessar ao mercado, mas no momento certo. E o risco de você sair antes do tempo é muito fácil. Você só tem uma oportunidade de fazer a primeira impressão com o mercado. Se a primeira impressão é ruim, é muito difícil de recuperar. Então, acho que a mensagem são complementares desde que tudo tenha seu momento, na minha opinião. Ótimo. Martim, você citou euforia, Chu falou de valuation. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre preços. Como é que estão os preços das empresas potenciais aí para captar investimento e como é que vocês estão fazendo para garimpar as oportunidades? Quem quer começar essa? Martim? Olha, no mundo de juro baixíssimo, de aceleração digital, pré-pandemia, acelerada com a pandemia, a gente vê um interesse muito grande em tudo que é tecnologia e tudo que é crescimento. Em alguns países, em alguns setores,
os preços estão muito além da realidade do curto prazo. O mais alto que já teve desde 2000. Não significa que não tenha oportunidades, ainda tem enormes oportunidades. Tem ainda 35 trilhões de market cap que ainda não foi disrupted por tecnologia. Então, óbvio que tem muita oportunidade. Mas olhando nos últimos 2 anos para aqui, teve uma inflação de múltiplo importante, o que faz a gente ter um pouco mais de cautela. Ricardo, quer complementar? Eu acho que você tem diferentes segmentos. Eu acho que o mercado de privado em geral, eu não vejo múltiplos muito fora de padrões históricos. Lógico, você tem momentos de mercado um pouco mais favoráveis mesmo, mas eu vejo dentro de padrões históricos hoje. Hoje a competição, a quantidade de fundos no mercado de private equity tradicional, ela não nem é o maior número de players que a gente já teve. Eu acho que se você olhar a quantidade de players que não estão ativos, eu acho que até mais do que os novos. Então não teve, eu acho, um crescimento tão grande de capital e competição que mudou muito o cenário de preços. Eu acho que tem alguns segmentos, especificamente venture capital e setores ligados à tecnologia, talvez. Acho que o Martin estava falando de growth e histórias de tecnologia. Aí realmente você teve uma aceleração bastante grande de alocação de capital, e esse é o setor que está mais crescendo em termos de alocação. O setor, esse tipo de empresa e plataforma realmente está se desenvolvendo bastante no Brasil. Não era um setor que há 5 anos atrás recebia tanto capital e tinha tantas empresas recebendo esse capital e crescendo rapidamente. Ele acelerou bastante, e aí eu acho que onde você vê no mundo privado os valuations realmente aumentando bastante, várias transações com valuations bem maiores, e aí acho que seria um ponto mais quente do mercado. Bom, Juliana, minha opinião é que, de alguma forma, essa euforia que tem sido a Bolsa nos últimos tempos acabou impactando os preços, sim. Tá? Por quê? A gente está vendo aí alguns negócios que foram abertos na Bolsa com modelos de negócio não muito definido, consolidado. A gente viu negócios onde não tinha geração de caixa sendo precificados de forma sky high. Né? Então, e aí no nosso mundo real, na hora que a gente vai procurar algum investimento, e de alguma forma isso é impactado. Por quê? Porque o nosso empreendedor, o empresário, ele sempre usa isto como um parâmetro. Tá? E aí então, efetivamente, esse ponto de preço é um issue para nós. Mas isto dito, a gente, e aí eu concordo com o Escavazza, a gente é investidor de private equity experiente, a gente sabe o que a gente pode pagar em termos de preço justo. Tá? Mas isto dito, eu tenho que colocar que a gente está numa posição, enquanto fundo de private equity da XP, numa posição muito privilegiada, Juliana. Por quê? Porque a gente tem um ecossistema onde, só para você ter uma ideia, Juliana, a gente, neste último ano, na verdade, 12, 15 meses que a gente começou a modalidade de private equity na XP, para você ter uma ideia, e é uma coisa fenomenal, nós geramos 500 oportunidades advindas do nosso ecossistema de mais de 9.000 agentes autônomos. Isto permite que a gente tenha um elemento diferenciador em relação ao preço, que a gente chama de originação proprietária, onde eu não preciso cair naquela originação tradicional de competição, de um processo competitivo. Tá? Então, nesse aspecto, a gente se considera felizardo, né, com muita sorte, de ter esse ecossistema a favor da gente. Tá? Agora, efetivamente, temos um problema de preço e a gente tem que ser bastante correto e justo e pé no chão para fazer investimentos hoje em dia. Agora, como usar esse pé no chão quando você vai avaliar uma empresa de tecnologia, que é uma empresa de crescimento e que, enfim, o valuation já é complicado por natureza? Dá para manter o pé no chão e não perder boas oportunidades tendo o pé no chão? Veja só, eu aqui, talvez a melhor pessoa para te responder é um especialista que tem tido muito sucesso
em investir em empresas de tecnologia, que é o Martim, né? Mas eu, na minha Vou humildade... perguntar para ele também. E eu, na minha humildade, eu diria o seguinte, né? A gente não tem, tá, um expertise de investir em empresas puramente de tecnologia. O que a gente tem é a gente alavancar os modelos de negócios do mundo real com base e viés tecnológico. Isso a gente é bom. Tá? Então, eu acho que o pé no chão é entender o modelo de negócio tradicional e o que a base tecnológica pode turbinar ou alavancar o modelo de negócio. Aí a gente está preparado para usar o pé no chão. Muito bom. Martim, você foi convocado para essa resposta. Vamos lá. Valorizar empresas jovens que ainda estão crescendo 100%, 150% ao ano, que ainda não dão lucro, exige um pouco mais de futurologia. Ou seja, é inevitável que daqui a 5 ou 10 anos, todas as empresas são valorizadas ao múltiplo do fluxo de caixa dela. Você não consegue não dar lucro nunca e continuar crescendo. Sooner or later, você, assim como a morte, impostos, você tem que enfrentar o dia que você vai ser valorizado como resultado da sua utilidade. Agora, o difícil e o divertido do growth é imaginar o que essa empresa vai ser daqui a 5 ou 7 anos. Ela vai sustentar crescimentos de 80% ao ano por 5 anos? Ela vai conseguir aumentar seu lucro bruto? Ela vai conseguir fazer amortização de custo fixo? E baseado nisso existe futurologia. Olha, esse futuro existe, nesse futuro essa empresa vai valer 10 bi de dólar, eu consigo pagar 2 bi hoje. Tem risco, porque esse futuro requer muita imaginação, porque a companhia ainda é muito jovem. Mas esse é o músculo principal de nós que estamos focados em crescimento, que é conseguir ver a durabilidade do crescimento e qual é a margem a longo prazo desse modelo de negócio. Se você acerta essas duas coisas, não é tão difícil. Muito bom. Eu queria falar sobre SPACs. O Patria e a XP levantaram SPACs nesse ano. SPAC, só para retomar, é uma empresa listada em bolsa que é criada com o objetivo de comprar outras empresas e levá-las a mercado. Começando pelo Ricardo, eu queria saber, poxa, por que a decisão de levantar um SPAC e como é que está a busca pelos investimentos para esse SPAC? Nós registramos, ele não foi ainda captado, mas ele tá registrado. Mas eu posso comentar assim a estratégia. O SPAC ele é uma forma até de promover um IPO, né? Então você está listado numa bolsa americana e quando você faz um negócio com o SPAC, o que se chama de-SPAC, né, que é depois você fazer o processo de reestruturação desse veículo que você levantou, ele é um IPO indireto. Então, os SPACs, eles são, de certa forma, veículos de IPO, então ele é uma forma de promover um IPO de uma empresa nessa bolsa americana. Então, justamente, ele vai se prestar a casos que já estão mais prontos para fazer uma abertura de capital, mas precisam dessa ajuda, precisam desse apoio do sponsor, que é o nome do gestor que levantou o SPAC. Então, como a gente tem essa expertise, a gente fez diversos IPOs de sucesso, tem uma quantidade grande de empresas no Brasil e na América Latina que estão nesse estágio, naturalmente tem essa oportunidade, a gente tem os setores que a gente conhece, então esse é o foco, buscar empresas que estão nesse estágio pré-IPO e que faz sentido ter o apoio de um sponsor, como chama no mercado, como Patria, para participar por meio dessa estrutura. Respondo eu agora, Juliana? Sim, por favor. Muito bem. Para nós, o racional foi o seguinte. Como eu disse para você, a gente gerou aí mais de 500 oportunidades de originação de negócio nos últimos anos. E, obviamente, que o nosso fundo de Private Equity na XP é um fundo de 1,4 bi. Portanto, se a gente pega 1,4 bi, que não é um tamanho muito grande, não é pequeno, mas também não é muito grande, e a gente alocar em diversos negócios para mitigar o risco, você vai chegar que, pelo tamanho, a gente está focado hoje em middle market, em empresas médias. Muito bem. E nesse deal flow que a gente chama
de mais de 500 oportunidades, vieram N oportunidades de empresas de tamanho grande, tá? Fora do chamado middle market. E a gente achou um desperdício enorme, tá, deixando isso de lado. Então, uma das estratégias nossas é que a gente possa ir com o private equity pelo middle market e com as empresas maiores a gente ir com o SPAC. Esse foi, vamos chamar assim, o racional estratégico. Tá? Agora, por outro lado, a gente também está aproveitando o fato da gente, dentro do time, a gente encara o SPAC como um prolongamento da atividade do private equity. Em outras palavras, aproveitar que esse time que a gente tem hoje de private equity é um time com track record, ou seja, com registros de transações, de ter completado ciclos de investimento. E mais que isto, quando você está fazendo SPAC hoje, você faz o D-SPAC, como o Cavazza falou, você está targetando o mercado americano, a Nasdaq. E dentro do time, a gente é um time que nós temos 3 das poucas empresas que foram para a Nasdaq, que foram abertas. Por exemplo, a própria XP, tá? A Vitro e a Stone, que é da nossa carteira. Então, a gente tem um conhecimento acumulado que favorece tudo isso. E essa razão, somando tudo isso, foi a razão da gente entrar em SPAC. Perfeito. Uma pergunta para o Martim. Martim, você disse numa conferência recentemente que os investidores que mais ganharam dinheiro recentemente foram os que correram mais risco, investindo, por exemplo, no mercado de cripto. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado. Está no radar da DA e você se arrepende de não ter feito algum investimento maior nesse setor? Sim, me arrependo de não ter comprado cripto na física, mas como fundo é difícil você investir em um commodity, não? Que é moedas. Cripto é uma realidade, você tem 1,5 trilhões de dólares e mais de 3 milhões de pessoas com carteiras de cripto. E a cripto, especialmente Bitcoin, vale porque as pessoas creem que vale. E a tese que pode aumentar porque tem só 1,5 trilhão em cripto e tem 10 trilhões em ouro e 7 trilhões em diamante, e as 3 coisas servem para a mesma coisa. São muito bonitas de olhar, mas não tem uso intrínseco necessariamente. É um fenômeno, vai ser regulada e vai ter maneiras de ganhar dinheiro. Eu acredito mais nas companhias que estão usando a tecnologia de Distributed Finance para meios de tirar fricção em meios de pagamento ou trazer mais segurança sobre certo tipo de transação. Eu tenho sido um pouco cético na durabilidade das comissões na compra e venda de cripto. Ou seja, que cripto pague 50 bips ou 100 bips para comprar e vender moeda, quando as ações custam 0 hoje em dia, não me parece um ponto de equilíbrio. Então, eu tenho sido um pouco mais cético na sustentabilidade das margens das corretoras. Mas eu sou convicto que a asset class vai durar, apesar de ser mais regulado, e que vai ter players de tecnologia que usam distributed finance que vão gerar muito valor, sim. E me arrependo, sim. Se arrepende na física e na jurídica ou só na física? Os dois. 2, muito bom. Chu, quer comentar? Juliana, diferente do Martim, eu tenho muita dificuldade pela característica de eu ser um gestor de um fundo de private equity que captou no varejo com mais de 5.400 pessoas. Por quê? Porque essas 5.400 pessoas não lidam muito bem com risco-retorno. Tá? Então, eu tenho um dever fiduciário muito forte, tá? Ou seja, uma responsabilidade enorme. Então, eu tenho que ser um pouco mais conservador. E quando eu olho para criptomoedas, eu vejo o seguinte: ativo sim, mas é um ativo sem lastro, sem reserva de valor. E aí eu fico pensando, e aí então isto embute volatilidade. Então, e aí a gente tem exemplos recentes aí de subida e queda de 30% no mesmo dia, que normalmente em ativos reais não acontece. Tá? Então, eu te diria que no meu time, enquanto gestor de um fundo de private equity voltado para o varejo, eu
tenho zero de arrependimento de não ter investido e ter ganho dinheiro, mas eu prefiro ser mais conservador e esperar o timing certo para investir. Perfeito. Ricardo, você quer comentar sobre esse mercado também? Eu concordo com as opiniões de Martin e Chu. Eu acho que a tecnologia de blockchain, ela realmente é fantástica e tem aplicações diversas e é transformadora. Acho também que o Bitcoin é uma realidade, mas até na comparação, né, que o Martin fez com ouro, diamantes, com outras formas de reserva de valor, essa volatilidade é muito grande, né? Então, ele atrai, de uma certa forma, um investidor também com um viés especulativo, e acho sim que é um mercado que é para as pessoas que têm aí apetite de risco grande. Mas, dito isso, acho que a tendência até de moedas digitais, não só de criptomoedas, mas eu acho que a gente está vendo a digitalização do real, por exemplo, né? E eu acho que vai ser uma realidade em todas as economias a constante digitalização do setor financeiro. Perfeito. Eu queria falar agora um pouco sobre captação de recursos. Bom, o Brasil vive, no mínimo, uma crise a cada 4 anos, né? Sempre que acontece uma eleição. E eu queria saber como é que está o ambiente para captar recursos com investidores de longo prazo, né, para a Private Equity, às vésperas de um ano eleitoral. Ricardo, quer começar essa? O mercado, eu acho que ele está aberto. Nós, no Pátria, especificamente na área de Private Equity, a gente tem uma participação bastante alta de investidores internacionais, quase mais de 90% dos meus últimos 2 fundos, que são os nossos fundos 5 e 6, a gente está no mercado agora captando fundo 7, e estamos tendo boa resposta. Então, eu acho que é um mercado que ele não está fácil, mas aberto, e a gente está positivo em relação à captação. Vocês já fizeram grandes captações em outros períodos turbulentos, né? Já, enfim, obviamente tem essa experiência. O que essa experiência traz para agora, assim? Como é que vocês se preparam para um momento como o atual? A gente sempre capta normalmente a cada 3 anos na área de Private Equity. Então, nosso último fundo, ele é um fundo que é de 2019. Então, a gente começa a captação agora, provavelmente conclui em 2022. E eu acho que você tem instabilidade na região. Não estou falando só de Brasil, nossos fundos são América Latina, mas sempre teve, né? Eu não vejo que o ambiente hoje ele é muito diferente do que a gente teve em últimos anos, ou seja, não está particularmente desafiador em relação ao que a gente viu nos nossos fundos anteriores. A gente tem fundos desde 97, né? Então já passamos por todos os ciclos aí, mas só para os últimos fundos nossos 2019, 2015, 2011. Então, sempre tem, na América Latina, sempre tem algum ruído político, algum ruído de economia, mas isso, com certeza, o mercado não está fechado, como a gente está vendo na Bolsa de Valores, e isso a mesma realidade se reflete no mercado de Private Equity. Então, a gente está, sim, vendo interesse dos investidores. Martim, qual que é a sua visão sobre isso? É a terceira vez em 25 anos que eu vejo ativos brasileiros em growth, que é meu mundo, avaliados a prêmio ao mercado desenvolvido. Então, eu acho que um ótimo momento para captar, e é um momento para ir com muita prudência para investir. Porque eu tenho uma visão muito positiva no médio e longo prazo do Brasil, mas não esqueço que o Brasil ainda é um país jovem, com instituições ainda jovens, com algum grau de incerteza política, então tem que ter uma margem para poder aguentar essas turbulências que, como você falou, Juliana, vem cada 3,7 anos.
No mínimo. 3,7 reais, No no mínimo. mínimo. Muito bom. Mas fala um pouco mais, Martim, sobre essa visão positiva no médio e longo prazo, até para deixar uma mensagem otimista aqui agora que a gente está se encaminhando para o fim do painel. Juro baixo, poupança interna que nos faz menos dependente de investidor estrangeiro, baixo nível de alavancagem em moeda estrangeira, base de internet, base de tecnologia, base de empreendedorismo, juventude, saúde, massa continental do Brasil, e cada vez mais exemplos de empreendedorismo de empresários brasileiros que estão desbravando não só no Brasil, mas globalmente. Então tem muita razão para ficar otimista com empreendedorismo e com tecnologia e com crescimento vindo do Brasil. Chu. Juliana, eu completo este ano 24 anos como investidor de private equity. E se eu fizer a matemática de a cada 4 anos ter uma crise, eu passei por, em teoria, por 6 ciclos de crise. Então eu te diria o seguinte, e eu continuei gerando retornos interessantes para os nossos investidores. Em outras palavras, se eu pegar um gancho do que o Martim falou, a gente tem no private equity, a felicidade está sempre acima das crises. Por quê? Porque a gente é investidor de médio e longo prazo. E quando a gente tem uma crise, ou na verdade, crises conjunturais, a gente escolhe o momento que é para comprar ou vender. Então, a gente está sempre de bem. Tá? Então, eu olho as crises como sempre passageiras, como sempre cíclicas. E a verdadeira história do Brasil real é o quê? É que nós sempre superamos todas as crises. Vou lembrar de uma. Tá? Nós somos os primeiros a terem saído do subprime em 2007 e 2008, lembra? Portanto, o Brasil é tão grande, tão pujante, tá? Que eu acho que crise são sempre pontos conjunturais. E nós, como investidores de médio e longo prazo, nós somos essencialmente, eu pelo menos, como gestor de private equity, eu sou essencialmente otimista com a nossa economia e com os retornos que a gente pode produzir para os nossos investidores. E por fim, só para colocar um ponto que eu gostaria de abordar, é que eu não vejo problema de levantar dinheiro, e esse foi um dos racionais, Juliana, de eu ter voltado para a XP, lembrando que eu fui investidor, tá certo? E de fazer um novo fundo de private equity. Porque eu gostaria de ter a mesma vantagem que o Martim tem em relação aos competidores que ele tem. Ele é um evergreen fund, ele não fica tão preocupado com a captação de recursos. E eu queria ter alguma coisa parecida com isso. Então, eu pensei no nosso ecossistema da XP, com esses 9.000 agentes autônomos captando para a gente ter uma fonte de recursos de originação perpétua de captação. Tá? E é isso que a gente objetiva no nosso fundo de private equity. Portanto, eu sou essencialmente otimista em relação ao fundo de private equity. Perfeito, pessoal. Foi excelente o debate. Muito obrigada. Queria agradecer, Ricardo Escavazza. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Um grande prazer. Martim, excelente. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Chu, muito obrigada. Foi ótimo. Bom, a gente encerra aqui o painel. A gente conseguiu ver que existem muitas oportunidades de investimento, apesar da crise. E, poxa, acompanhe a gente nas redes sociais usando a hashtag Expert2021. Boa noite a todos. Obrigada, Juliana. Obrigada ao Chu também, a todo mundo que participou com a gente, você que acompanhou. Esta é a Expert XP 2021. A gente está no palco Investimentos, que vai encerrando com esse painel que a gente acompanhou, acabou de acompanhar aqui as transmissões do dia, mas, claro, o festival está longe de parar por aqui. Agora eu convido todo mundo aí junto comigo lá para o palco Expert, onde as nossas transmissões vão seguir até as 9 horas da noite. Eu vou dar só um gostinho do que vem por aí, alguns nomes que vão passar por lá. O economista Ben Bernanke, que é ex-presidente do Banco Central americano, também a jogadora de futebol, a nossa Marta Silva, eleita a melhor do mundo por 6 vezes, a fera das ondas, a surfista Maia Gabeira e a empresária e consultora Rachel Maia. Obrigada pela sua companhia, viu? É a Expert XP 2021, porque investir em conhecimento transforma o futuro.